Você acredita que só existe um céu? E se eu te disser que a Bíblia revela 3 céus, camadas ocultas que separam o mundo dos homens, do trono de Deus? Um mistério escondido por séculos, silenciado nos púlpitos, esquecido nas igrejas. Por quê? Porque quem entende os 3 céus, entende o caminho da alma, o campo de batalha invisível e o lugar onde poucos ousaram entrar. Hoje, você vai descobrir o que existe em cada um desses céus. Vai entender por que esse conhecimento foi enterrado e talvez enxergar o universo espiritual como nunca antes. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a verdade não é censurada. E se esse mistério te tocar, deixa o like agora, porque o que vem a seguir pode mudar sua visão da eternidade. Muito antes da ciência moderna, muito antes de telescópios e satélites, os antigos já falavam de múltiplos céus. A Bíblia, escrita há milênios, não menciona apenas o céu, mas usa palavras no plural, Shamayim, no hebraico, ou Uranos, no grego. Ambas significam céus, no plural. Em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não foi apenas um. Foram céus, camadas, domínios, realidades diferentes. Alguns rabinos antigos e até certos livros apócrifos chegaram a falar sobre 7 céus, cada um com uma função espiritual específica. Mas essa estrutura não faz parte da Bíblia canônica adotada pela fé cristã. O que a Bíblia revela com clareza são 3 céus principais, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, e ele completa: ao paraíso, onde ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, mesmo que existam teorias sobre outros céus, a revelação inspirada nos mostra uma hierarquia de 3 grandes domínios espirituais, acessíveis apenas àqueles que se aprofundam na presença de Deus. Paulo viu, ouviu, mas não pôde contar. Isso nos revela algo perturbador. Se há um 3º céu, então existe um primeiro e um segundo. E cada um esconde um nível da realidade espiritual que a maioria nunca explorou. Agora, a pergunta é: o que realmente existe em cada um deles? E por que esse mistério foi varrido para fora das doutrinas modernas? Prepare-se, porque no próximo capítulo vamos começar do começo. Você vai entender o que é, de fato, o primeiro céu e por que tantos acreditam que ele é tudo o que existe, quando, na verdade, é apenas a superfície do mistério. Quando a Bíblia fala de céus, o primeiro que aparece é este: o céu que você vê, o azul que cobre a terra. O local das nuvens, das aves, da chuva e do vento. Em Deuteronômio 11:11, esse céu é chamado de o céu que dá a chuva. Em Jeremias 4:25, é onde todas as aves dos céus haviam fugido. Esse é o domínio atmosférico, a primeira camada entre o homem e o infinito. Mas não se engane, embora seja o mais belo aos olhos, o primeiro céu é também o mais limitado. É onde a maioria das pessoas vive e onde a maioria morre espiritualmente. Aqui, tudo é físico, tudo é sensorial. É o céu que se vê, se mede, se fotografa, e é justamente por ser visível que muitos acham que é o único. O primeiro céu é onde a ilusão é confortável, é onde o homem acredita que já está próximo de Deus, porque olha para cima e vê luz. Mas essa luz não é a glória, é apenas reflexo. Milhões vivem uma fé que não passa do primeiro céu. Uma fé baseada em emoção, em aparência, em palavras ensaiadas. Uma fé que depende do que os olhos veem e que desmorona quando a tempestade chega.
Esse céu representa o estado espiritual do superficial, aqueles que acreditam, mas não se aprofundam, que frequentam, mas ainda estão no início da jornada. É o céu onde muitos se acomodam, onde a fé se expressa apenas no externo, nas rotinas, nos hábitos, nas formas, mas onde muitas vezes falta o mergulho profundo na essência da presença de Deus. E existe algo mais grave. Quem vive no primeiro céu pensa que já chegou e por isso nunca sobe. E você, será que sua fé está limitada ao que pode sentir? Será que seu relacionamento com o sagrado depende das circunstâncias, da atmosfera, do momento? No próximo capítulo, vamos romper essa camada e entrar no domínio onde os anjos travam batalhas e onde a maioria das suas orações são bloqueadas. Bem-vindo ao segundo céu, onde o invisível comanda o visível. Se o primeiro céu é o que os olhos veem, o segundo é o que o espírito sente, e onde as guerras da alma acontecem. Esse é o espaço intermediário entre o céu físico e o trono de Deus. Uma região espiritual onde forças invisíveis lutam pela mente e pelo destino das pessoas. O apóstolo Paulo falou disso em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais não são o paraíso. São domínios espirituais, onde o mal tenta operar, interferindo, resistindo, atrasando o mover de Deus na terra. Foi nesse nível que o anjo de Daniel foi retido por 21 dias, até que Miguel interveio. Uma guerra que Daniel não viu, mas que aconteceu entre a terra e o céu de Deus. É aqui que muitos sentem opressões, dúvidas, pesadelos, e acham que estão sozinhos, quando, na verdade, estão sendo alvo de uma guerra invisível. Não é exagero. O segundo céu é descrito por estudiosos como o campo de batalha espiritual. Um ambiente carregado, onde o inimigo lança dardos, tenta confundir e impedir que a verdade chegue. Talvez suas orações não foram ignoradas. Talvez elas estão sendo travadas nesse exato momento no segundo céu. E se você já sentiu isso, compartilha esse vídeo com alguém que também está lutando sem saber onde está a guerra. E comenta aqui embaixo. Você já enfrentou batalhas espirituais invisíveis? No próximo capítulo, vamos subir ao lugar que Paulo viu e que quase ninguém tem coragem de descrever. O terceiro céu. Imagine ser arrebatado, não em corpo, mas em espírito, ser levado além do tempo, além do espaço, além da linguagem. Foi isso que Paulo viveu. Em 2 Coríntios 12:2, ele diz: fui arrebatado até o terceiro céu. E completa: ao paraíso, onde ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E Paulo não estava delirando. Ele estava relatando uma experiência real, profunda e espiritual demais para ser descrita. O terceiro céu é o domínio do trono de Deus. É onde está o Cordeiro, onde os anjos o adoram dia e noite, onde o tempo não existe e a glória é plena. É para lá que os justos são levados. É lá que a eternidade habita. Não há sofrimento, nem escuridão, nem distância. Só a presença absoluta do Altíssimo. Esse céu não pode ser acessado por mérito, mas pela graça e vontade de Deus. Não é sobre esforço religioso, não é sobre ser mais espiritual que os outros, é sobre ser separado, escolhido e preparado para algo que vai além da compreensão humana. E talvez por isso, Paulo não tenha contado o que viu, porque o que está no terceiro céu não pode ser descrito, só vivido. E é aqui que muitas doutrinas param, não por maldade, mas por não saberem como explicar o inexplicável.
Por isso, muitos preferem silenciar o assunto. Mas silenciar não é negar. A Bíblia revelou, e quem busca, recebe revelação. No próximo capítulo, você vai entender por que esse tema foi deixado de lado e por que, talvez, você esteja sendo chamado a ir mais fundo. Se os 3 céus estão na Bíblia, se Paulo falou sobre isso, por que quase ninguém prega sobre o assunto? A resposta não é simples, mas ela começa por um fato: nem todo silêncio é malicioso. Muitas vezes, as igrejas e líderes simplesmente não foram ensinados sobre isso em seus próprios seminários e formações. A tradição se concentrou no céu como destino final, e não nas camadas espirituais reveladas nas Escrituras. Além disso, o tema é profundo, complexo e sagrado. Exige discernimento, oração, revelação. Por isso, muitos preferem evitar do que correr o risco de confundir ou causar temor desnecessário. Mas isso não significa que o assunto deva ser ignorado. A Bíblia foi clara. Existem 3 céus. E compreender isso pode ajudar muitos a entender o caminho da alma, os combates espirituais e a grandiosidade da presença de Deus. O que estamos fazendo aqui não é criticar igrejas, é abrir as Escrituras e dizer: está escrito, vamos aprofundar juntos, porque quanto mais entendemos, mais tememos a Deus, mais valorizamos sua graça, mais ansiamos por sua presença real. E talvez este seja o tempo de muitos despertarem para algo que sempre esteve na palavra, mas que só agora está sendo revelado aos seus olhos espirituais. Se esse conteúdo está abrindo seu entendimento, se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão continuar revelando o que foi esquecido, e você vai querer estar aqui quando isso acontecer. E se esse vídeo te tocou até aqui, deixa o like. Ele mostra que você faz parte de um povo que ainda busca a verdade com fome e reverência. E se os 3 céus não fossem apenas lugares, e se também fossem estágios da jornada espiritual, camadas da alma, degraus do despertar da fé, a Bíblia revela 3 céus. E muitos estudiosos e mestres ao longo da história entenderam isso não apenas como uma estrutura cósmica, mas também como um mapa espiritual interno. O primeiro céu representa o começo, a fase em que muitos estão, com sinceridade, com fé, com temor, mas ainda vivendo com base no visível, no sensorial, no natural. É a fé que se alimenta daquilo que se vê, se ouve, se toca. Não é errado, é o início, mas não é o fim. O segundo céu é o despertar. É quando a alma começa a perceber que existe uma batalha invisível acontecendo ao redor. É quando surgem inquietações, pressões espirituais, sonhos estranhos, crises internas. Muitos pensam que estão se afastando de Deus, mas na verdade estão sendo chamados para guerrear em um nível mais profundo. E o terceiro céu não é alcançado por mérito, nem por esforço religioso. É acessado por chamado, graça e separação. É quando a alma começa a viver momentos de intimidade com Deus que vão além das palavras. Silêncio sagrado, revelações profundas, um senso de eternidade que não se explica, apenas se sente. E atenção, isso não acontece com todos ao mesmo tempo. Ninguém permanece num único nível. A jornada espiritual é dinâmica. Há dias em que estamos mais perto do céu visível, outros em que enfrentamos guerras invisíveis, e alguns, preciosos e raros, em que tocamos a presença do Eterno. A questão não é competir, é reconhecer onde você está e para onde Deus quer te levar. Porque conhecer os 3 céus é também entender a si mesmo.
No próximo capítulo, você vai descobrir os sinais espirituais que revelam em qual desses está vivendo agora e como discernir os próximos passos. Agora que você conhece os 3 céus, surge a pergunta que talvez nunca tenha feito a si mesmo: em qual deles estou vivendo? Essa pergunta não tem a ver com mérito, com ser mais ou menos espiritual. Tem a ver com discernimento da sua caminhada com Deus, porque reconhecer onde você está é o primeiro passo para avançar. Se sua vida espiritual gira em torno do que é visível, previsível, controlável, se sua fé depende do ambiente, das emoções ou das circunstâncias, pode ser que você esteja vivendo no que a Bíblia chama de primeiro céu, o começo da jornada. E isso não é algo ruim, é o ponto de partida. E todo filho de Deus começa por aí. Mas se você tem enfrentado angústias que não consegue explicar, se vive conflitos internos, batalhas espirituais, noites de inquietação, pode ser que você esteja passando pelo segundo céu, o campo onde muitas almas são forjadas em silêncio. Um lugar de dor, sim, mas também de crescimento. Agora, se você já teve momentos em que sentiu uma paz que não vem desse mundo, se já experimentou a presença de Deus em silêncio profundo, se percebe revelações que não vêm do intelecto, mas do espírito, talvez você esteja começando a tocar o terceiro céu. Mas lembre-se, a jornada espiritual não é uma escada de orgulho. Ninguém chega lá sozinho. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. E é Ele quem nos conduz pouco a pouco do primeiro ao terceiro céu. Então, em qual céu você sente que está agora? E será que Deus está te chamando para subir mais um nível? No próximo capítulo, vamos encerrar com uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga toda a sua caminhada com Deus. O primeiro céu é onde tudo começa. O segundo é onde muitos lutam. E o terceiro é onde poucos chegam. Pela graça, pela rendição, pela intimidade com Deus. Essa verdade esteve diante dos nossos olhos o tempo todo. Mas por algum motivo ela foi deixada de lado. Talvez por ser complexa, talvez por ser profunda demais, talvez porque exige mais do que religião, exige relacionamento, mas você não está aqui por acaso. Se chegou até esse ponto, é porque algo dentro de você já começou a despertar. E esse despertar pode ser o início de uma nova etapa na sua caminhada com Deus. Por isso, se inscreve agora no canal. Aqui nós revelamos aquilo que muitos evitam, com respeito, com temor e com profundidade. E o próximo vídeo pode trazer uma chave que você vem buscando há anos. Deixa o like se essa mensagem falou com você. Isso mostra que ainda existe um povo que ama a palavra e quer ir além da superfície. E agora, responde nos comentários. Em qual dos 3 céus você sente que está vivendo hoje? E o mais importante, você está pronto para subir mais um nível?